Estamos de volta com o programa Em Pauta e logo de cara vamos soltar algumas imagens do Romizeta que nós temos aí. Wander e Eugênio, podemos falar sobre isso? Essa é da exposição lá no shopping, no Tivoli Shopping, quando nós comemoramos 50 anos em 2006. Nós expusemos 5 carros lá. Esse é um trabalho que foi feito por os alunos lá do Centro de Tecnologia da Unimep. Eles fizeram uma Romizeta virtual. Aqui é o encontro ainda de 2006. Nós trouxemos para cá, naquela época, 36 carros. Realizamos aquela carreata que saiu da fundação e foi até o shopping andando. Foi um grande sucesso, né? Nós estamos notando algumas com umas cores diferentes e elas não foram fabricadas nessas cores, né? Não, alguns carros os proprietários, né, eles pintam das cores que eles gostam mais, né? A composição clássica desses carros sempre foi os modelinhos que apareceram aí, que é o que a gente tem na nossa exposição lá no shopping, na fundação, que é esse, ele tem uma parte, que é o vermelho embaixo, o açaí em cima o branco, ou vice-versa, teve algumas versões que ele era o contrário, ele era branco embaixo e numa outra cor em cima, né? Mas sempre nessa linha dele, sempre as pinturas, mesmo nos proprietários que mudam de cor hoje, eles mantêm a característica de fazer aquela silhueta do carro, que eu não sei se a gente chama de silhueta, mas que tem uma saia de uma cor larga embaixo e a parte de cima que sai uma outra cor, né? Esse tipo de pintura que é bem comum na época, nos anos 50, de duas cores, era comumente chamada de saia e blusa. Okay. A saia a parte de baixo e a blusa a parte de cima de outra cor. O encontro, dia 3. 3 de setembro, a partir das 9 horas. A concentração é lá na Fundação Rome, no SEDOC. Nós vamos fazer o pessoal vai chegar lá. Aí todos serão credenciados, organizados, né, os proprietários, né, os colecionadores. E depois nós vamos fazer mais uma passeata, uma carreata de Romizetas, descendo até a Estação Cultural. Aí, após o almoço na estação, provavelmente a partir das 13 horas, nós teremos ali mais um evento, mais uma cerimônia de entrega de troféus aos participantes, algumas homenagens, né? A ideia é que o dia todo seja dedicado à comemoração dos 55 anos do lançamento do carro. Promoção da Fundação Rome, o apoio das indústrias Rome. Isso, o apoio financeiro está sendo das indústrias Rome e a execução e operação da Fundação Rome. Eugênio, o clube do Romizeta de São Paulo estará participando? Sim. O clube está articulando junto aos colecionadores lá em São Paulo para a gente tentar trazer o maior número possível de carros e colecionadores para o evento. E quantos Romizetas vocês acreditam que podemos contar nesse encontro? Nós temos confirmado 40 carros que teremos ali no SEDOC. Enfim, isso tudo é sujeito a intempérie, né? Sujeito até a aumentar, porque nós estamos correndo. Na verdade, o objetivo nosso, a nossa meta, era trazer 55 carros, né? É fazer um número comemorativo aí, né? Mas não é tão simples, né? Esse tipo não é um carro que o cara pega, põe na estrada e vem embora, né? Vem andando. Ele depende de transporte, depende de uma carreta, enfim. Mas alguns, eles não circulam mais, só com carreta eles podem circular nas rodovias, é isso? É a minoria, eles não é carro que usa no dia a dia. Eles podem ser usados em qualquer rodovia, mas como é um carro antigo, os colecionadores não querem expor a um risco que talvez seja desnecessário. Então, os colecionadores preferem colocar em cima de uma carretinha ou então de uma plataforma e enviar o carro até o local do evento. Estamos notando os pneus, Eugênio, são pneus de moto ou não? Não. São pneus de carro, são pneus de diâmetro pequeno, então as rodas têm 10 polegadas, enquanto que um carro popular hoje em dia tem 13 polegadas. Então os pneus parecem pequenos, mas eles são proporcionais ao tamanho do carro. São 2 pneus na frente e os 2 de trás juntos, é isso? Sim. Essa é mais uma das características inovadoras da Romizeta. A distância entre as duas rodas traseiras é uma distância menor. Isso faz com que você dispense uma série de dispositivos que são aplicados normalmente nos carros e que são de alto custo de produção, sujeito a falhas
E com essa solução, você elimina esse tipo de dispositivo, que são os chamados diferenciais. Diferenciais, naquela época, eram caríssimos para ser produzidos e eles eram muito sujeitos a problemas porque eles não tinham as tecnologias de usinagem, de tratamento de materiais como nós temos hoje. Então era muito comum o diferencial apresentar problemas. E com essa solução do Romizeta, você dispensava esse tipo de dispositivo, deixando o carro mais eficiente, mais leve e com essa característica única, né? Que as rodas traseiras são próximas. Estabilidade, como que é a estabilidade do Romizeta? Muitas pessoas podem estranhar essa solução tecnológica da Romizeta e entender que é um carro de baixa estabilidade, mas é o contrário. O Romizeta tem uma estabilidade muito, muito boa. Isso era um item de destaque, inclusive, da imprensa especializada na época. E, como eu até já citei, graças ao desempenho e também à estabilidade, o carro era muito utilizado em corridas. A própria ISO italiana disponibilizou vários carros, em várias situações, para a corrida que é feita na Itália, uma corrida muito difícil, que exige muito da parte mecânica e dos pilotos, que é a famosa Mille Miglia da Itália. A Itália, acho que é um dos países que tem um relevo bastante acidentado. E esses carros têm que subir montanhas e depois descer as montanhas. Então é um percurso, essa Mille Miglia, muito difícil. E as isetas italianas, elas cumpriam com extrema eficiência, graças ao desempenho mecânico e também à estabilidade. Atinge qual a velocidade máxima que se atinge? A velocidade máxima é de 85 km por hora. Hoje em dia pode parecer pouco, porque os carros andam bastante, mas naquele período era uma velocidade bastante adequada e muito similar à de qualquer outro carro. Vané, só o proprietário do Romizeta vai poder participar desse encontro? Ou aquelas pessoas que admiram, né? Inclusive podemos ter até pessoas que trabalharam na construção do Romizeta que gostariam de estar lá presente, poderão visitar? Sim, sim, o evento ele é aberto a toda a população, né? Não tem, inclusive os próprios proprietários não tem taxa de inscrição, não tem nada disso. Então, a ideia nossa realmente é que toda a população venha lá, participe, veja os carros, apreciem a festa, são nossos convidados, né? Vamos todos. O objetivo é exatamente isso, é comemorar com a cidade esse aniversário que para nós é muito importante, para a história do país é muito importante, porque ele é a comemoração de um marco da indústria automobilística brasileira, né? Então é um evento sim, todo aberto. Nós estamos planejando aí, fazemos uma homenagem para alguns trabalhadores que participaram da linha de montagem do carro. Claro que a gente selecionou, estamos na verdade selecionando ainda alguns nomes, não vamos poder ver todos, né? Porque é um trabalho inclusive até mais difícil, mas a gente está vendo alguns nomes específicos, provavelmente 5 pessoas, para representar esses trabalhadores que ainda existem, né? Que vieram trabalhar na linha de montagem, participaram desse momento importante da história. Porque essas pessoas hoje devem estar idosas já, sim, né? São pessoas que já têm uma certa idade, né? E é um momento que a gente quis falar, vamos aproveitar fazer, que ainda temos alguns, né? Inclusive nós temos confirmado a participação de uma pessoa bastante importante, que trabalhou com o seu Carlos Kitty em todo o processo de lançamento do carro, né? Que é o senhor Mário Pacheco Fernandes. Ele hoje tem 80 anos e é uma pessoa que teve ali no lançamento do carro muita importância, muita influência. Foi inclusive quem articulou com o governo federal a entrada do Juscelino em Brasília no carro, né? E ele confirmou que virá, né? Então a gente acha importante essa presença dele e de outros colegas aí, né, que trabalharam na produção do carro, né? Inclusive um evento como esse vai atrair toda a mídia, né? A mídia até nacional para Santa Bárbara do Oeste. Sim, sim. O Romizeta tem esse ponto positivo, né? Que ele tem um poder de mídia muito forte, né? Então nós já estamos trabalhando no processo de divulgação com a nossa assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa da Home também, e já nos meios especializados está muito forte já a divulgação.
E realmente isso, ele acaba atraindo a atenção de muita gente, né? E além desse encontro, haverá também uma exposição no Tivoli. Isso, nós estamos acertando com o Tivoli Shopping, uma exposição que deverá ocorrer do dia 30 de agosto agora, ao dia 11 de setembro. O dia 11 eu estou em dúvida, mas acho que é 11 de setembro. Nós vamos ter um carro exposto lá e um material expositivo, painéis, falando um pouquinho da história do carro. Vai ser bem interessante. É uma exposição que aconteceu já dos 50 anos, né? Isso, nos 50 anos a gente fez uma exposição grande lá naquela praça de eventos dele, que hoje não tem mais, hoje é a praça de alimentação. Então, por essa questão mesmo, a gente reuniu com o shopping, com a direção do shopping, e como o espaço hoje ficou muito restrito, a ideia é pôr um carro só ali naquele local onde eles costumam pôr mesmo em frente ali a CIA, a CIA mesmo ali, que é onde costuma às vezes ter alguns carros de exposição ali, né? Na cidade e na região, Eugênio, nós temos quantas Romizetas? Você tem um número exato aqui? Em Santa Bárbara? Em Santa Bárbara temos, não é, Weiner, temos um colecionador que tem um carro. Fora, nós não temos muitos carros aqui na cidade. A maior parte dos carros, na verdade, foram vendidos nas grandes cidades do Brasil. Então, São Paulo absorveu uma grande quantidade de Romizetas, e Rio de Janeiro também, as cidades do sul do Brasil. E tem até um fato interessante, que em Manaus foram vendidos alguns carros. Então, o Romizeta realmente foi vendido em todo o Brasil. Algumas capitais do Nordeste. Então, sempre obtemos contato de pessoas dessas localidades, às vezes até distantes, né? E que tem carros Romizeta por lá. Aqui na nossa cidade, nós temos poucos exemplares. E a maior parte dos carros estão todos em São Paulo e Rio. Se eu quisesse comprar um Romizeta hoje, quanto que eu pagaria? É uma pergunta difícil de responder, porque existem carros em diversos estados de conservação. E o preço é proporcional a esse estado. Carros que estão bem restaurados ou perfeitamente funcionais, eles têm um custo um pouco mais elevado do que um carro que é para ser restaurado ainda. Mas é difícil encontrar para comprar. É difícil, mas sempre aparece um ou outro. Por isso que a gente acha que existem bem mais de 300 carros ainda no Brasil. Porque se foram construídos 3 mil, nós temos só 300, né? Só 10%, né? E o restante, será que acabou esses carros, se acabaram, né? Mas acho que é importante salientar que, pelo volume de produção, 50 anos depois, 55 anos depois, nós temos que considerar que sobraram bastante, hein? Porque se nós pensarmos no volume de produção dos carros hoje, que são de milhões, será que daqui 50 anos nós teremos quantos exemplares de cada modelo? Possivelmente muito poucos. É o caso do Fusca, né? Porque a durabilidade dos carros atuais, inclusive, são muito pequenas, né? São carros que você usa e ele tem uma vida útil bastante curta, eu diria, né? Em termos históricos, né? Então, eu acho que dado ao volume de produção do carro no Brasil, do Romizeta no Brasil, a quantidade que ainda estão circulando nas mãos dos colecionadores aí, eu diria que é uma quantidade grande. Eu interpreto dessa forma, que é uma quantidade grande, sim, que sobraram. Bem, então vamos marcar. Dia 3, a partir? 3 de setembro, a partir das 9 horas, lá no CEDOC, no Centro de Documentação da Fundação Rome, lá em cima na Avenida João Ometo com a Avenida Monte Castelo, ali em frente ao prédio da Prefeitura. Depois do almoço, depois da meio-dia, na Estação Cultural, onde realmente é o evento em si. Na estação é que vai ser a concentração, os carros vão ficar na rua ali expostos para todo mundo ver à vontade. Não que lá na fundação, lá em cima, não estejam disponíveis. Estão disponíveis também, mas ali é mais concentração para organizar o pessoal, para depois descer em carreata lá para a Estação Cultural e lá sim ficar em exposição para todos terem acesso e conversar e, enfim, curtir o evento. Vai estar com o teu carro lá, né, gente? Claro. Vamos chegando ao final do nosso programa em pauta. Eu gostaria de agradecer ao Eugênio, ao Weiner pela presença. Muito obrigado. Sucesso nesse evento e a TV Cultura estará apoiando sempre os eventos realizados pela Rome, pela Fundação Rome. Muito obrigado pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade.
Obrigado a todos, uma boa noite. Reforço o convite, convido para que todos vão participar, a cidade de Santa Bárbara, a vizinhança que está vendo aí. É importante comemorarmos essa data importante. Muito bem, vamos chegando ao final do Em Pauta. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima terça-feira, 7 da noite, um novo encontro aqui pela TV Cultura. Um forte abraço, amigos.